Conosco aqui no estúdio, o promotor de justiça Sérgio Diefenbach, falando sobre a campanha Busca Ativa Escolar, uma estratégia para evitar a evasão escolar de crianças e adolescentes, que é tão importante, né, fazer esse trabalho aí para que a gente tenha as crianças estudando onde devem estar, para que depois tenham um futuro mais promissor. Doutor Diefenbach, tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos os amigos, todos os ouvintes da Rádio Independente. De fato, o Ministério Público, desde a sua concepção, mas mais ainda desde a Constituição de 88, vem se empenhando, e é uma das nossas funções institucionais e constitucionais, a garantia dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. E uma desses direitos fundamentais é, naturalmente, a educação. Há um consenso mundial e universal de que a educação se transformou numa necessidade básica de todo o ser humano. Que sem educação ele não é, por completo, totalmente apto para uma série de atividades que vão ser necessárias no ato de convivência social harmônica. E a partir disso, vários programas e projetos surgem, ideias, e agora, nesse período, a Unicef provoca muito isso, o Ministério da Educação também, as Secretarias de Estado, e o Ministério Público entra junto em algo que sempre esteve, que é observar a evasão escolar, e não só a evasão escolar, mas também a ineficiência do espaço escolar como um espaço para a emancipação dessas pessoas. E neste período de pandemia, nós tivemos a infeliz constatação de que a pandemia terminou agravando caminhos que já vinham sendo trilhados por muitas famílias, muitos adolescentes e muitas crianças, que terminaram se desconectando da escola. Pois bem, a questão é o que fazer com isso, como agir e como trabalhar. E a ideia desse programa de busca ativa é exatamente de que as comunidades consigam se reunir e desenvolver estratégias próprias, que são diferentes de acordo com cada realidade. Ou seja, em alguns lugares nós temos uma região muito mais agropastoril, no outro é mais industrial, no outro é um conglomerado mais urbano, no outro depende de transporte público, no outro depende de trabalho, no outro tem muita infiltração de drogas. Cada realidade tem uma diferença, cada rede tem uma diferença. Nós trabalhamos com a rede municipal, que tem uma capilaridade, tem uma capacidade de ação e reação. A rede estadual tem outra velocidade, inclusive. Vocês vão conversar daqui a pouco com a diretora Nadir, da Escola Estadual Santo Antônio. Então, o Estado ele está em alguns lugares e o município está em outros lugares. Nós temos que fazer essa observação como um todo. A partir daí, e acho esse é o mote que eu gostaria de tocar com vocês todos aqui, é que nós precisamos entender que cada escola é uma comunidade viva. Desde uma escola de educação infantil, a escola de ensino fundamental, a escola de ensino médio, são comunidades vivas com as suas potencialidades e as suas necessidades. E elas são variáveis dentro disso. E a partir disso nós precisamos ouvir essas escolas com as suas necessidades. Eu queria sugerir, para se alguém estiver inspirado para assistir a um documentário que se chama Corações e Mentes, Escolas que Transformam. É um documentário que pegou experiências em escolas no Brasil afora, de grandes transformações na educação que aconteceram a partir das escolas, independentemente do nível dessas escolas. Seja ela privada, seja ela de periferia, seja ela pública ou não. Me chamou muito a atenção, Ricardo e Rita, uma escola que, eu não vou saber dizer onde, mas ela é no norte do país, e é uma escola pública. E essa escola pública ela recebeu uma injeção de presença, de ânimo, de organização e de participação de vários profissionais liberais daquela cidade, que não tinham filhos na escola. Por que isso? Porque aquelas pessoas, aqueles adultos emancipados, saudáveis economicamente, que pensavam no futuro do país, entenderam a escola sim como um espaço estratégico e entenderam a escola como um espaço de comunidade e entraram para dentro da escola. Isso é um ato de doação espetacular, porque nós costumamos nos envolver, e olhe lá, com as escolas dos nossos filhos.
Quando vem 2, 3 bilhetes, vem a quermesse, vem a participação, a gente já começa a achar que é muito. Esses se envolveram com a escola que não era do filho deles. E isso é o mais nobre de tudo. E pode gerar, a partir dali, outras conexões que atraem e criam liga do estudante com o espaço escolar. É esse momento mágico que talvez a Escola Santo Antônio esteja vivenciando, que a Escola São João Bosco tenha, que é de uma conexão diferenciada entre a comunidade, entre a comunidade escolar e o espaço escolar. Isso faz virar o fio e tornar a escola mais atrativa e com significado perante uma comunidade, especialmente para adolescentes, que estão num espaço em que eles perdem um pouco do interesse, perdem bastante do interesse e perdem a conexão. Isso em condições normais. Nesses ano e meio, 2 de pandemia, isso se agravou ao extremo. Então, é uma função que nós todos temos, os gestores das escolas, os gestores das redes de educação, os secretários municipais, os líderes comunitários, as associações de bairro, a imprensa, as pessoas interessadas em uma sociedade melhor. Nós precisamos colocar olhos para dentro da escola e valorizar os projetos que aconteçam lá, porque é a escola que vai poder transformar uma comunidade. É a escola que vai poder transformar um país melhor. A escola que vai poder gerar cidadãos menos violentos. A escola que talvez possa nos levar a um ponto de não termos que ter helicóptero sobrevoando estrela por causa de um júri popular. Nós precisamos entender como um espaço estratégico e de possível investimento. Então, eu deixo hoje um convite aos nossos ouvintes que às vezes podem estar assim, eu gostaria de fazer alguma coisa e não sei o quê. Nós não precisamos de caridade. Nós precisamos que esses gestores, que essas pessoas que já estão fazendo as coisas nas escolas, tenham o olhar, o ouvido e o apoio da comunidade, que é, de certa forma, o que vocês vão estar fazendo daqui a pouquinho com a Escola Santo Antônio. Isto salva vidas, isto traz paz, isso traz harmonia comunitária. E essa campanha, de que forma ela vai chegar, né, a essas pessoas, a essas crianças, a esses adolescentes, de porta em porta mesmo? É a professora que sabe onde fulano que há quanto tempo não aparece na escola, ou enfim, como é que vai se dar na prática? Perfeito. Cada núcleo tem a sua peculiaridade, e eu repito isso novamente. Mas a ideia é de que você tenha esse grande levantamento protagonizado pelas próprias direções das escolas, que fazem o primeiro levantamento, e eles já costumam fazer isso, fazem a primeira busca. Lajeado é muito privilegiado nesse ponto, porque nós já viemos fazendo isso há bastante tempo. A grande maioria dos diretores conhece a casa dos alunos, né? Vão atrás, buscam, mandam mensagem, mandam WhatsApp, integram grupos, e este levantamento ele é muito rico. E Lajeado entra ainda junto com o Pacto pela Paz, por exemplo, que tem o programa Cada Jovem Conta, que é pegar um território desses e identificar os casos mais necessários e todos os serviços irem juntos. Se em algum lugar for a estratégia de saúde na família, que seja ela. Se em outro lugar for as igrejas, que sejam as igrejas. Se em outro lugar for o Conselho Tutelar, que são 5 conselheiros para 70, 80 mil habitantes, que seja o Conselho Tutelar. Cada qual vai ter a sua inserção. Nós temos o CRAS, temos outros serviços que manejam e têm que se comunicar. Nós estamos numa expectativa de talvez evoluir com a PUC e termos um aplicativo de monitoramento da situação desses alunos, que é uma evolução tecnológica a favor deste controle social. É um controle social necessário de nós sabermos onde estão os nossos alunos, quantos são e como eles estão. Eu sonho, e nós não estamos longe disso, de que vocês tenham aqui um painel, que possam ter um painel de nós sabermos coisas que nós ainda não sabemos. Quantos adolescentes em Lajeado estão estudando? Como é que está a nossa média? Qual é o nosso percentual de evasão? Isso é controle que a sociedade inteira pode ter. E no momento que nós temos a transparência desses números, nós nos inspiramos a trabalhar. Né? Bom, no meu bairro eu tenho quantos adolescentes? Quantos estão fora da escola? E os que estão dentro da escola, qual é o índice de evasão e de repetência? A antiga repetência, que é a chamada distorção idade-série. Eu colocar um menino de 15 anos e estudar com os de 11. Qual é o nível disso? Qual é a nossa meta? Como é que nós estamos nos comparando com os outros? Nós já temos dentro da promotoria, por exemplo, e de acesso público, quem quiser acessar o mapa social, que é um pouco de um confronto desses números todos. E isso tem que ser feito comunitariamente. Não é tarefa de autoridade, é tarefa de todos nós. Né? Uns para darem transparência, outros para fazerem uma ação, outros para transformar uma micro-realidade. E aí esses projetos vão surgindo, como é o Bike Solidária, que são alguns alunos saindo da escola para indo fazer um aprendizado diferenciado.
voltando para dentro da escola. E pode ter criança que goste mais de teatro. E por que nós não temos? Pode ter uns que gostem de atletismo. Mas será que é tão difícil nós termos isso? E pode ser um que goste de handebol. Como é que estão as nossas quadras? Como é que está a nossa estrutura física? Poxa, mas eu não quero colocar lá. Mas eu posso dar bola para a escola. Porque a bola faz modificar. Eu não gosto, mas eu tenho tinta. Mas nós podemos pintar a quadra da escola. Quem de nós já praticou esporte sabe a diferença do que é jogar numa coisa que te puxa para dentro e traz vontade. Tem a rede de futebol, enfim. Mas quem é que vai saber a necessidade? É a direção da escola, aquela comunidade, essas pessoas que precisam do nosso apoio, para que a gente comece a fazer esse fluxo de volta. Então, tu vai bater números com ausência, números com aproveitamento e ações possíveis de acordo com cada realidade. Promotor Sérgio Diefenbach, não é a pauta principal, mas o senhor já até comentou, e tem experiência em júri popular. Participou de algo semelhante, que teve todo esse aparato. Eu me lembro de ter coberto, por exemplo, o júri do Seco, lá em Teutônia. Hoje nós temos aqui o Rudinei Lopes, que está em Estrela, né? Ele que, dentre outras coisas, aí teve... o pessoal que acompanha o noticiário vai lembrar, em 2017 ali estava na UPA, né? E acabou fazendo até um agente penitenciário como refém, né? Então ele está sendo julgado hoje aqui e aí tem todo esse aparato, né? E é importante que se faça isso, a comunidade até não sabia, a gente não tinha conhecimento também de tudo isso, mas é uma pessoa que tem o seu histórico e por isso a área da segurança como um todo tem que se preparar. Sim, há alguns casos que envolvem risco grave de fuga, especialmente pelo histórico do próprio apenado, quem trabalha com a inteligência de segurança identifica os pontos de maior risco. E sempre que a locomoção, seja para a UPA, por questão de saúde, ou para uma audiência, ou para um júri popular, é um momento em que a segurança se enfraquece. Né? As grades não estão ali. Então tem que redobrar o aparato de segurança, porque é um momento de risco de um resgate, de uma atividade que possa gerar uma fuga e com violência às pessoas inocentes que estão ao redor. Então é justificável e é necessário que as estratégias de segurança sejam feitas para que o julgamento ocorra com a tranquilidade necessária, para que os jurados leigos, para que os atores do processo, juiz, promotor e advogado, tenham a tranquilidade de debater a causa e fazer o julgamento justo. Tá certo. Muito obrigada. Participação todas as quintas-feiras do promotor de justiça, Dr. Sérgio Diefenbach. E depois, na sequência aí do Troca de Ideias, teremos a entrevista, então, com a Nadir, com a diretora lá da Escola Santo Antônio, também tem alunos aqui, que foi uma sugestão, inclusive, essa pauta, né? Quem trouxe essa pauta, quem falou sobre esse jornal, o lançamento do jornal lá da escola foi o promotor Dr. Sérgio Diefenbach. E daqui a pouquinho, na sequência, a gente conversa com a diretora e com